que faz o diagnóstico do autismo é que seja uma dificuldade que impacte, Isso. que tenha um impacto no desenvolvimento dessa criança. Senão, a gente não consegue fechar. Um dos critérios diagnósticos é esse, tá? E daí, esse de ser o grau 1, 2 e 3, ele vai depender do quanto isso está impactando e o quanto está dificultando e o quanto de demanda de ajuda ele tem, ele precisa. É mais, na verdade, a demanda de ajuda, né? Fala mais, mais os níveis, eles estão mais relacionados com quanto essa criança precisa de ajuda. Mas quando é muito pequenininho, não dá muito para falar em nível. Porque, por exemplo, uma criança que seja não oralizada é uma criança que já seria um nível 2. Mas se a gente pensar num diagnóstico de uma criança de 1 ano e meio, como que a gente vai conseguir falar esses níveis? E sempre lembrar que por ser um espectro é algo muito amplo. Essa criança também pode caminhar dentro desse espectro. De repente, nossa, porque isso é uma coisa que eu vejo que angustia demais os pais. Faz um diagnóstico, nossa, ele é nível 3. Mas assim, ela pode ser um nível 3 agora, né, que é um nível de maior suporte, mas com as terapias ela pode ser um nível 1, né? Então, assim, pensar que o diagnóstico não é um final em si mesmo. O diagnóstico é só um caminho, é a porta que se abriu para essa criança. E eu ouvi outro dia a Michele Basso falando, a Michele é uma fonoaudióloga de Piracicaba, que eu adoro, ela estava fazendo uma live junto com a doutora Carolina Schaffer, que é uma foniatra de Piracicaba, que eu também adoro. E o que elas falavam é o seguinte, eu acho que vocês devem ter sentido muito isso, né? Que quando fechou, e a Michelle tem uma criança, ela tem um filho autista. Uma vez que fechou o diagnóstico, a criança continua a mesma. Ela entrou no consultório, o João, a Maria, o Luiz, e ele vai sair o João, a Maria e o Luiz, ele não vai sair um autista. Ele não vai sair, não é que pegou a tua criança, roubou e botou uma outra criança no lugar, é a mesma criança. A mesma que entrou é a mesma que vai sair. Né? Então, acho que é importante a gente também pensar sempre nisso, que as crianças estão sempre acima dos seus diagnósticos. Isso eu falo, isso acho que é a minha frase mais clichê. Antes da gente fazer uma lista de defeitos, a gente vê o potencial de saúde, Exatamente. Né? O potencial que todos eles têm, cada um com as suas individualidades. E eu sempre percebi, desde que o Benjamin tinha 1 ano. O Benjamin foi laudado com algumas coisas com 5 anos e com ideia no mês passado. Então, minha experiência foi de buscar pediatras, eu morava em Piracicaba na época, e eles diziam exatamente isso, que eu estava procurando pelo em ovo. O Benjamin teve alguns sinais muito claros com 1 ano, e perto de uma poda neural dos 2 a 3 anos, ele apresentou diversos outros comportamentos. Ele tem outras questões, né? Ele tem outras comorbidades que acompanham. Ele tem um transtorno de processamento sensorial e ele tem TDAH, que é também. Então, a questão do autismo do Benjamin foi muito difícil. Eu fui muito nas neurologistas, né? Eu procurei diversos pediatras, ele fazia acompanhamento com uma profissional que dizia que ele tinha, assim, autismo mesmo, em alguns testes, ele conseguindo mascarar. E o Quintal do Bem, no meu trabalho, ele veio justamente pela dificuldade da inserção social do Benjamin. E hoje, as crianças que eu tenho aqui, 80% são crianças neurodivergentes. Não só com autismo, com superdotação, ou então com TOD, ou TDAH. E vem muitas crianças com 10 anos, e eu tenho essa liberdade de poder chamar a mãe no canto e perguntar, você já procurou? Né? Você vê que a criança tem vários sinais ali. E a criança tem 10 anos, quer dizer, ela foi negligenciada durante anos, né? O Benjamin, no caso, ele foi negligenciado por todos esses anos de conseguir qualquer terapia assertiva, porque não tinha um diagnóstico. Não era um rótulo que eu queria, mas era um rótulo que precisava para trazer um caminho, né? Então, quando para mim apareceu, né, que sim, claramente, ele mascara em alguns momentos,
mas tem o autismo que o acompanha, eu respirei fundo e pensei, agora eu vou conseguir promover melhor desenvolvimento para o Benjamin, porque enquanto isso não acontece, era muito difícil. Ele fez avaliação neuropsicológica com 5 anos, foi aí que veio a questão do transtorno do processamento sensorial, que eu não tinha conhecimento, e é o caso que mais o compromete. E depois fez avaliação de equipe multidisciplinar durante 3 meses, e os profissionais da equipe não conseguiam fechar. Muitas das vezes, o nível de suporte 1, né, que aí os níveis de suporte, eles trazem o quanto essa criança precisa de apoio. Ou é um apoio substancial, ou é um apoio muito substancial. As crianças de nível de suporte 1, muitas vezes ficam negligenciadas, porque não parece, né? O que a gente mais escuta é, mas ele não parece, ele não tem cara. Como se tivesse cara. Ainda bem que tudo evoluiu e hoje entende-se que é um espectro, então tem várias formas daquilo acontecer, tem várias formas dele como indivíduo se comportar, porque quando eu fiz faculdade, em 2004, os estudos ainda traziam que era apenas em meninos, 13 características padrões, né, então assim, era como se fosse tinha que fazer parte de todas as espécies. Se não fizesse parte de todas as características, não é autista. E as crianças que chegam aqui no quintal, muitas que nunca passaram por um tipo de avaliação, porque a escola, muitas vezes, também não traz essa procura, né? A gente sabe que a questão escolar ainda precisa avançar muito, tanto para a própria administração escolar entender que é necessário, sim, chamar uma mãe e trazer essa possibilidade de, olha, estou preocupada com o seu filho. Será que não é interessante? E muitas vezes acaba sendo negligenciado. Então, voltando de um passeio, ele me disse assim, mamãe, a minha amiguinha da sala disse que eu sou autista, porque eu ainda não contei para ele. Eu tomo muito cuidado, porque eu não quero que isso venha para ele como uma muleta, para ele se justificar ou para ele se vitimizar. Né? Então ele precisa entender que você não vai limitar em nada, né? Pode ser justificativa para algumas, pode explicar algumas dificuldades, mas nunca justificar. E aí ele veio no carro dizendo assim, mamãe, ela falou que eu sou autista. Eu falei assim, e me pegou de surpresa. O que você acha? Aqui no quintal tem muitas crianças assim, e eu estou nesse movimento com ele. Para mostrar, olha, Benjamin, essa médica no Instagram, ela é autista. Olha essa psicóloga, ela é autista. Para ele desmistificar o que ele acredita que seja, né? Sim. E aí, alguns casos, a gente sabe que é um espectro, como eu acabei de falar. E aí eu falei assim, o que você acha? Aí ele virou e disse, eu acho que eu sou. Eu falei, Benjamin, eu estou tentando saber como eu falo isso para você, porque ele super conversa, né? E eu tinha um pouco de receio de como te falar, porque a questão do transtorno do processamento sensorial faz pouco tempo que eu expliquei para ele. E quando vem alguma coisa acontecendo, eu falo assim: olha, Benjamin, você está entrando numa crise de sobrecarga sensorial. Aí ele, tá bom, já sei por quê. Ele não quer conversar. Então eu tô tentando ir pelas beiradas, né? E aí eu cheguei em casa contando para as minhas mães. A minha mãe é Terezinha, acabou de entrar. Mãe, você não sabe o que o Benjamin falou, eu não vou nem precisar ter essa conversa com ele. Foi muito assim, natural, sabe? E as coisas estão acontecendo aos poucos, mas é muito importante qualquer espaço que a gente tem para poder falar sobre, né? Até como eu falei anteriormente, muitas vezes o nível de suporte 1, ele é diminuído perto dos outros níveis de suporte por outras mães aqui, né? E até às vezes por profissionais da área. E é super difícil, sabe? É super perrengue, porque a gente sabe que tem alguma coisa ali precisando de ajuda. Quando o Benjamin começou nesse processo eu percebia que tinha alguma coisa errada com ele, e eu falava assim, gente, vira do avesso. Eu preciso saber para onde eu vou para onde? Né? A gente quer resolver, a gente quer ajudar. Eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar uma benzedeira, o que eu faço? Qualquer coisa. Não é? Mãe não tem essa? A gente vai para que é o desenvolvimento da criança. E eu, na época que estava nessa busca, fui aluna da Vivi. Fui sua aluna, Vivi. Eu me lembro
legal. E era uma coisa que eu levava muito. Eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz neuropsicopedagogia, para justamente entender o que acontecia com ele. E toda aula eu falava, gente, não é possível, eu não tô maluca. E estamos nesse caminho aí. Mas é importante que tenha espaço para isso, Larissa. Te agradeço muito que a gente possa estar falando sobre isso, porque é importante mesmo. A conscientização é o primeiro caminho para a família poder buscar ajuda e também desenvolver a criança, né? Ou adolescente. É porque hoje eu acho que tem muita discussão sobre os diagnósticos, a banalização do diagnóstico, né, que as pessoas, os profissionais falam. Porque eu acho que tem uma dificuldade até dentro da área da saúde nesse diagnóstico, né? Eu acho que nós evoluímos muito, mas ainda há um grande caminho a percorrer, né? E eu estava escutando algumas discussões sobre a banalização e até o quanto isso pode prejudicar quem realmente é autista, né? E para que esses diagnósticos sejam feitos de forma bem correta e que as mães que se identifiquem com isso hoje possam buscar isso, né? Então, esse trabalho nosso de formiguinha, de trazer consciência, dividir as suas histórias, é para realmente trazer conhecimento para que as coisas sejam feitas da melhor forma, né? E que nós, enquanto área da saúde, mesmo que, como eu e Vivi, não somos hoje uma profissional que trabalhamos direto com esse público, mas nós estamos sempre empenhadas em poder ajudar e facilitar esse diagnóstico, no sentido assim, né, de pelo menos poder indicar, poder encaminhar e que a gente possa se ajudar aí nesse contexto desse diagnóstico aí, que essas crianças possam ser amparadas o quanto antes. No mês de abril a gente comemora, então, né, o mês da conscientização sobre o autismo. Pouquíssimas pessoas falam sobre autismo, pouquíssimas pessoas dão a liberdade para que nós, mães, tenhamos voz para poder levar o que é o autismo de verdade. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de você ter acreditado na gente, de falar, não, bora, vamos falar um pouquinho de autismo. Eu acho que eu vou começar falando, acho que uma parte muito importante, e é isso que falta para nós mães atípicas, essas primeiras percepções. Quais são os primeiros sinais que a criança traz? Quais são as primeiras características que a criança traz? Todas vão trazer as mesmas características? Não, como todo mundo aí já falou, é um espectro, cada um vai trazer a sua característica e cada autista é um, como cada indivíduo é um. Mas o que eu acho importante é deixar claro para essas mães irem percebendo esses sinais. Porque fala, não, ele ele tá com sono, ele tá cansado, por isso que ele tá fazendo birra, né, Angélica? A famosa birra, né, que a gente sabe que não é birra. Exatamente. Ele não come porque, frescura, esse menino não come porque não quer. Não, não é frescura. Vamos ver ao certo por que não tá comendo, por que de uma hora para outra parou de comer tal alimento. Não tá falando, é preguiçoso. Ixi, preguiçoso essa criança. Preguiçosa não quer falar. Não, não é preguiça. Então, assim, são várias características, e aí a própria família também começa, né? Você cria errado, esse menino é manhoso, esse menino é sem educação. Então, a gente vai escutando as vozes que tem ao nosso redor e na nossa mente também, e a gente vai desfocando do que é essencial para o nosso filho. E quem conhece mais o nosso filho do que a gente mesmo? Nenhum profissional conhece mais do meu filho do que eu. Nenhum profissional conhece mais o filho da Carol do que ela. E a gente não tem essa voz nesse mundo dos profissionais, vamos dizer assim, né? Vou contar brevemente do Theo. Eu comecei a ver sintomas autísticos no Theo com 9 meses. Já eu percebi muito o olhar dele na hora de amamentar. Mudou drasticamente. E ele começou a ficar uma criança muito, muito, muito chorona, muito colo, e não ia com ninguém. Só comigo e com a minha mãe. Então, isso foram características, esses dois sinais, que eu comecei a perceber que... não. Mas é porque ele tá estranhando, aí tem, né? É a fase. O pediatra, né, a Angélica, disse que quem deveria olhar muito mais para isso seria o pediatra, mas eu não tive essa ajuda desse pediatra. Não é fase, vai passar. A introdução alimentar foi muito difícil com ele também. Texturas, cheiros, doce, salgado, também foi uma característica que eu comecei a ficar meio atenta.
E aí, com 1 ano e meio, ele começou a falar inglês. Ele não falava muito português, ele começou a soltar algumas palavras em português, mas muito mais palavras em inglês. E aos 2 anos ele escreveu o próprio nome sem ter ido à escola. Então, o que as pessoas, quando você conta isso, fala? Nossa, que menino inteligente, meu Deus! Vocês têm um gênio em casa? Não, minha querida, desculpa, não é um gênio. Pode ser, sim, uma criança muito inteligente. Mas aos 2 anos, nenhuma criança no neurodesenvolvimento comum vai escrever seu próprio nome. Vai falar inglês com 1 ano e meio. Então, são características que você tem que ir olhando. Eu acho que as mães, o que eu falei, escutam muito ao seu redor, principalmente a mãe de primeira viagem, né? Que não tem muito tato ainda, né? Com as crianças, não tem muito jeito. O Theo é meu primeiro filho, mas não sei por quê, por cargas d'água, eu fui percebendo essas características. Depois começou a enfileirar brinquedos, separar por cores, não dava para os brinquedos a sua funcionalidade igual, né? Brincar de carrinho, eram outras funcionalidades com os brinquedos. Eu comecei a perceber muita rotina, se eu tirava ele da rotina dele, ele tinha crises absurdas de choros intermináveis de 40 minutos. E você podia fazer o que você quisesse, não parava. Então, são características muito diferentes do neurodesenvolvimento de uma criança típica. E aí, as pessoas, você começa a procurar. Então, com 1 ano e meio, 2 anos, eu fui procurar ajuda. Olha, fui numa psicóloga. Olha, ele usa sempre as mesmas roupas, os mesmos sapatos, as etiquetas das roupas incomodam. O sapato não pode trocar o sapato, ele não conversa com ninguém, ele não olha na cara de ninguém, ele não tem o riso social. Eram muitas características. Aí o que a psicóloga me falou? Mas é a fase, né? 2 anos, imagina. É fase. E eu mostrando, por favor, a gente precisa de ajuda, porque era assim, eram crises intermináveis de choro que me tiravam do meu centro. E ele também era um sofrimento para todo mundo dentro de casa. Não era comum as coisas que ele fazia. Então, nós fomos ao longo do tempo, levando em muitos profissionais, acho que ao todo foram 9 profissionais que eu levei, entre psicólogos, psicopedagoga, fono, levei em neuropediatra, levei 9 profissionais ao todo. E todo mundo olhava para minha cara e dizia a mesma coisa: você é louca. Você está procurando pelo em ovo, menino. Você está procurando doença no seu filho. Quem é uma mãe que quer procurar doença no seu filho, senhor? Ninguém quer que seu filho seja doente, entendeu? Até porque o autismo nem é doença. Mas as pessoas encaram como, né? Então, ao longo desse período, eu só consegui o laudo do Theo com 6 anos. Então, quer dizer, meu filho foi prejudicado durante 6 anos. Sem tratamento, sem acompanhamento, sem nem sequer um olhar integrativo da criança para ele. Por quê? Porque nós mães não somos escutadas, né, pelos profissionais. Então, você está ali procurando uma ajuda, mas você só é mãe. Você está ali perguntando. Então, se a pessoa falou, não tem nada, então tá bom, obrigada. E não é isso, e eu nunca encontrava uma resposta. Eu nunca encontrava um tratamento para esse menino. E ele continuava ainda só piorando. Não tinha, o lado social dele era péssimo, ele não conversava com ninguém, ele começou a se restringir em muitas coisas nos hiperfocos dele, que era na época a carro antigo, então ele só falava de carro antigo, de trator, então era assim, assuntos muito restritos, que não deixava ele ter mais sociabilização com as outras crianças, ele nem brincava com outras crianças. A escola foi um ponto muito crucial para eu ter muita certeza do diagnóstico, porque eu entrava em contato com a escola, eu perguntava, olha, ele faz isso na escola? Não, imagina, normal. Menino socializa, senta, conversa. Aí um dia eu falei, eu posso ir na hora do intervalo para ver como que ele fica na hora do intervalo? Posso ficar escondida? Pode. Esse dia, batata. Fiquei escondida, o menino não conversava com ninguém. Todo mundo em rodinha,
comendo seu lanche e ele isolado num cantinho. É uma característica de uma criança típica? Não, eu sinto muito. Se seu filho tem essa característica, não vou dizer somente essa, mas juntando com outras características, vá procurar ajuda. Então, a escola tem um papel muitíssimo importante nesse momento de diagnóstico. E as escolas não estão preparadas para receber os nossos filhos, né, Carol? E quando a escola me pediu uma avaliação neurológica, na época era neurológica, eu achei ótimo. Porque aí não era só a mãe maluca que estava procurando. Procurando isso, que tinha alguma coisa. Ele fez acompanhamento com uma neurologista por um ano e ela dizia que era personalidade. Nesse meio tempo, quando a pessoa não tem nada, dentro dos 3 anos, ele foi expulso de uma escola. Eu fui para uma ação judicial discriminatória. Foi aí que eu voltei para Limeira, foi logo depois que vi o Quintal. E assim, tudo que eu sempre vi, que eu sempre trabalhei, e de outras amigas minhas que são professores, é que as escolas não falam. Então a gente comenta assim, mas e aquela criança? Ah, não, deixa quieto. Deixa quieto porque é problema. Aqui eu prefiro, de repente, perder aquela mãe, mas, sabe, eu durmo com a minha cabeça no travesseiro tranquila de que a minha responsabilidade, que é com a criança, eu cumpri. Mas porque o maior tempo da criança é na escola. Sim. Como é que vai conseguir ter esse olhar de grupo, coletivo? Então é muito importante. A escola precisa parar de ter esse medo. Sendo particular ou sendo pública, porque é importante a criança aprende com isso. Foi o que aconteceu com você e comigo. Sim. E com tantos outros. Eu achei fantástico o relato de vocês. É o que eu recebo toda semana no consultório. Eu entendo assim que é muito difícil mesmo. Eu também vou me colocar aqui como profissional. Às vezes é muito difícil para a gente, mas isso não justifica negligenciar. Então, assim, você pode até falar, puxa, eu tô com dificuldade de fechar esse diagnóstico, mas vamos acompanhar? Abraçar essa família. E isso eu vejo que esse é o papel do profissional, não só o meu, mas de todos os profissionais. O papel de julgar, de falar, é falta, você que não dá educação na sua casa, essa criança é mimada, não cabe a nenhum profissional. O que você pode observar? Olha, de repente você pode dar estímulos melhores para o seu filho. Isso eu falo. Vamos tirar ele da televisão, vamos brincar. Eu ensino os pais a brincarem, muitas vezes. Muitas vezes, ó, vamos sentar, vamos brincar, vamos oferecer outros brinquedos, porque tem aquele negócio, porque às vezes a criança quer muito, né? Encaixe, tal. Vamos tentar diversificar um pouquinho a brincadeira. Às vezes também a criança é muito pequenininha, ela ainda não preenche todos os critérios, as coisas ainda não apareceram. Então, falando aqui da minha parte, isso às vezes acontece. Mas isso não justifica negligenciar e nem julgar as famílias. Então, uma vez que você pode, como você mesma falou, Sá, observar desde pequenininho que tem alguma coisa, vamos começar a terapia, independente do nome que essa criança receba. É um TEA, é um TDL, sei lá, vai ter algum outro diagnóstico depois, é um atraso só de desenvolvimento de linguagem, enfim, isso eu acho que é muito importante. A escola, por outro lado, também tem um papel crucial, porque fica muito tempo com essa criança. Eu entendo que a escola não pode trazer, muitas vezes, o diagnóstico, né? Porque a escola, e não é o papel da escola trazer o diagnóstico. Agora, alertar que tem alguma coisa é papel da escola, sim. E é para chamar essas mães e conversar. Agora, esse seu relato, Carol, de expulsar uma criança de uma escola com 2 anos e meio, é um negócio que eu não consigo nem absorver uma coisa dessa. Isso já me revolta já do início, já. Foi. Até hoje eu não me tratei totalmente dessas dores. Primeiro porque era uma escola que eu trabalhava há 10 anos e eu escutava assim, você é a professora mais firme que eu tenho da escola. Como que você não dá conta do seu filho? E o Benjamin tinha 2 anos e ele mordia muito. Ele mordia no momento de disputa de brinquedo.
no momento de alimentação, ele era desesperado para comer, e logo depois, com 2 para 3 anos, veio uma seletividade alimentar absurda. Então, o Benjamin, ele tem semanas que ele come 3 dias só aquele alimento, ele não mistura os alimentos. Então, assim, ele quer cenoura com azeite e sal. Então, ele vai comer alguns dias cenoura com azeite e sal. Agora, ele está diversificando melhor, mas é assim, a comida que ele come aqui no quintal, ele não come em casa, ele não come aqui, sabe? Existe essa coisa. E eu ficava muito apavorada. E quando eu recebi na época, né, a dona da escola, que era minha chefe, me chamou, ela disse assim, com essas palavras: seria mais fácil se o Benjamin fosse verdade, porque assim eu conseguiria explicar para a mãe o porquê que ele morde. Hoje, entende que o que ele tinha era sobrecarga sensorial. Hoje o Benjamin consegue falar. Hoje o Benjamin consegue ir numa festa aberta, a festa do morango na hípica. Ele consegue ir numa festa que tá com muito cheiro e ficar nervoso e falar, vamos embora. Ou shopping. Com o tempo, ele fica pouco tempo. Ele conseguiu ver o primeiro filme inteiro esse ano, no comecinho do ano, com 7 anos. Ele chorava, eu, né, chorava. E ele falava assim, mamãe, o filme acabou? Eu vi o filme inteiro? E isso foi até agora, essa dificuldade toda. E isso que aconteceu com ele com 2 anos, ele nem falava. O Benjamin começou a falar com 3 anos e meio. E aí é uma outra coisa também, né, dos avanços das neurociências. Antigamente, entendia-se que quando a criança tem atraso em todos os seus desenvolvimentos, né? O Benjamin sentou cedo, tinha força no pescocinho cedo, mas foi tudo muito cedo. E isso me preocupava. Eu falava para minha mãe assim, mãe, não era para ele ser assim, durinho, sabe? Tão certo. E a fala tão atrasada. E foi tudo negligenciado. Então, era realmente isso. Eu era uma maluca. E eu entrei na época com ação. No dia da ação, eu estava assim, com ódio, né? Possuída de ódio. Faz algum nosso filho que a gente sente. É ódio, não tem outra palavra. Né? Até queria ser fina aqui, falar mais bonito, mas é ódio. E na hora que começou a audiência, eu comecei a passar muito mal. Eu tive uma crise de pânico durante a audiência, eu nunca tinha tido isso. E a juíza viu como eu estava, ela bateu em mim e falou assim, mãe, dinheiro nenhum no mundo vai para o que você está sentindo. Aí era o que eu precisava escutar. Falei, é isso, sabe? Porque parecia que eu estava querendo brigar por um dinheiro, mas não era. Eu estava querendo brigar por uma situação que tantas crianças passam. A gente vê isso aqui, sabe? Eu recebo crianças, às vezes, até a mãe fala. Eu acho que ele tem alguma coisa. Não, na escola não tem acolhimento. A gente entende a questão da escola, tem 30 crianças numa sala. A gente entende, mas de repente, se essa escola fosse mais próxima da família, tudo se adequava. Eu acho que seria legal você falar rapidamente um pouquinho os pontos que você acha, as características que você acha mais relevantes para as mães ficarem atentas, né? Uhum. Porque já de bebê a gente já começa a ver, né? Você começa a ver sinais. Eu percebi com 9 meses. E aí fui procurar ajuda e eu era louca com 9 meses. Então, eu acho que a gente poderia falar rapidamente um pouquinho para as mães ficarem atentas. Porque a gente até tinha conversado sobre isso, né? O diagnóstico precoce é o essencial para essa criança. O quanto antes essa criança entrar nas terapias, né? Pode ser que não seja o diagnóstico de autismo, né? Como a gente falou, mas quanto antes essa criança estiver em terapia, pode ser qualquer tipo de diagnóstico, até porque o diagnóstico não é destino, né, gente? A gente sabe que você não pode ser rotulada por aquilo, porque a gente sabe que eles têm capacidade. Sim, eu acho que, para mim, ao mesmo tempo, quando eu recebi o diagnóstico, foi um alívio e um luto, óbvio. Eu fiquei entre os dois. Foi um alívio, ufa, eu não sou louca, o meu filho precisa de ajuda, né? E, ao mesmo tempo, a gente entra num processo de luto, porque nós temos que lidar com outro tipo de filho que você imaginou que você queria ter e que você não tem, né? Acho que a Carol vai me entender um pouco, que a gente fala luto, aí algumas mães falam, nossa, luto, mas seu filho morreu.
Não morreu o filho que a gente está aqui agora, mas morreu quem você imaginava que ele poderia ter sido. Ou que ele pode ter, né? Que você imaginava seu filho. Então a gente fica num processo de luto um tempo, mas eu sempre brinco que é do luto à luta, né, Carol? Porque daí a gente tem que arregaçar a manga e esquecer do luto e ir embora para procurar ajuda para que seu filho possa. Frescura, é tudo. E eu acho que o preconceito, gente, começa dentro da sua própria família. Talvez essas mães elas não tenham esse acesso para procurar ajuda pelo próprio preconceito da família em si. Eu sofri muito isso da minha própria família. Eu digo que a maternidade atípica é uma maternidade muito solitária. As pessoas não te dão crédito, né? Porque, porque ele é mimado, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo. Nunca é porque a criança pode apresentar comportamentos diferentes. Então, a gente se sente muito só na busca de um diagnóstico. E tanto agora, depois que a gente tem o diagnóstico, é muito solitário, porque nós não conseguimos expressar, na verdade, quais são os sentimentos que a gente tem, né, Carol, perante a sociedade em si, né? Ninguém vivencia os medos, as angústias, as coisas que nós vivenciamos como mãe, né? Todas as mães vivem, sim, todas as mães têm preocupação com seus filhos em todas as questões das suas vidas. Mas nós, mães atípicas, nós temos um medo do futuro, né, Carol? Sempre esse medo, uma sombrinha aqui atrás da gente. Ô, Gé, eu acho que se você quiser falar um pouquinho desses pontos, porque senão, minha filha, eu falei para a Lari, o autismo é meu lugar de fala, eu fico aqui 3 horas falando. O Benjamin é outra vez, então eu vou estar gravando a noite inteira, vai ter mais umas 5 vezes a live. O Instagram eu acho que é muito. Nós, mas nós não vamos sair daqui hoje. Eles não derrubaram mais a gente, eles perceberam que a gente é muito insistente, né? Graças a Deus. Eu acho assim, ó, que o que a gente precisa realmente prestar bastante atenção. Então, vamos falar de um bebê pequeno, né? Um bebê pequeno tem a questão do olhar, mas nem sempre, porque tem bebê que faz contato visual. Então, acho que a primeira coisa, o contato visual é uma coisa importante. Uma coisa muito importante é compartilhamento de atenção. E isso, as crianças, os bebês autistas falham bastante. O compartilhamento de atenção eu tenho atenção a um foco, eu vou compartilhar a minha atenção com o outro, né? Então, olha lá o passarinho ali. Você apontou, a criança não segue, não olha, né? Ou ela também não tem aquele desejo de compartilhar a atenção dela com o outro. Então, ela está fazendo alguma coisa, as crianças fazem muito isso. Ela está fazendo alguma coisa, o que ela quer fazer? Pequenininho, ele quer te mostrar o que ele está fazendo. A criança autista não compartilha atenção, normalmente, tá? Uma outra coisa também que chama muito atenção. Você chama a criança pelo nome e a criança não responde normalmente. E isso tudo tem que estar instalado, então, o sorriso social, o compartilhamento de atenção, atenção ao nome da criança tem que estar instalado com 1 ano de idade. O grande diagnóstico do autismo é uma falha, né, na comunicação social. Então, é nessa interação, na intenção comunicativa. Então, a criança querer realmente... Porque não é só uma criança que atrasa para falar. A gente sabe que 80% mais ou menos dos autistas, das crianças que estão no espectro, elas atrasam para falar. Mas os outros 20% não. Mas muitas vezes é uma fala, por exemplo, uma ecolalia, é só uma repetição. Ou então, como você mesma colocou, né, Sá? Ele, sem um ensino, assim, uma instrução, ele começou a falar inglês sem que ninguém falasse inglês com ele. Isso não é esperado para uma criança tão pequena. A hiperlexia, que não faz diagnóstico de autismo, mas é uma coisa a mais, quer dizer, uma criança que antes de falar já está escrevendo. Com 2 anos de idade, a gente não espera que nenhuma criança esteja escrevendo. Outra coisa também importante é a ausência de comunicação não verbal, porque antes das palavras virão os gestos, os apontamentos, as expressões faciais, as expressões corporais, e isso as crianças no espectro falham bastante, porque isso é comunicação.
E a grande falha no autismo é essa falha na comunicação social. Então, tudo isso é muito importante de observar. Uma vez que se observa, ai, mas isso já fecha o diagnóstico? Não, porque ainda precisam, esses são os critérios A. Você tem que ter os critérios B, as alterações sensoriais que a Carol falou muito bem. Isso é marcante também no autismo. Acredita-se que em torno de 80% a 90% das crianças têm alterações sensoriais, sejam de um aumento da responsividade a um estímulo sensorial, então, ou ela sente aquele estímulo de uma maneira exacerbada, ou aquele estímulo para ela praticamente não existe. Então, o estímulo auditivo, visual, tátil, gustativo, olfativo, tanto para mais quanto para menos. Um comportamento rígido e restrito, essa história de ter que ser muito ritualístico, sempre tudo da mesma forma, uma brincadeira sem simbolismo, uma brincadeira que tem um simbolismo muito pobre, uma brincadeira com pouca, sem tanta funcionalidade. Esse também é critério. A estereotipia. Então, às vezes, também fica muito preso nisso, mas ele não tem estereotipia. Às vezes, a estereotipia vem depois. A estereotipia, às vezes, não aparece na criança pequenininha. Vai aparecer depois de 2 anos e meio, 3 anos, que são os movimentos. A estereotipia pode ser tanto um movimento, por exemplo, de mão, ou então quer ficar segurando alguma coisa. Eu tinha uma criança que tinha que segurar um lápis em cada mão o tempo todo. Ou é uma estereotipia vocal. De repente fala alguma palavra o tempo todo. E a estereotipia é algo que regula a criança. E deixa a criança mais calma. E às vezes você tem terapias que querem tirar a estereotipia da criança de qualquer jeito. Não, tem que respeitar também, tem que entender. Primeiro entender por que essa estereotipia existe, antes de querer abolir, falar que isso é um comportamento inadequado. Então, assim, para lidar com o autismo, você tem que estudar tanto, você tem que se atualizar tanto. E mais do que isso, você tem que mudar a tua cabeça, você tem que mudar a forma como você enxerga o outro, seja ele neurotípico, seja ele atípico. Se você não mudar, assim, fizer uma revolução, eu falo que eu sofri uma revolução interna, porque senão você não está pronto para atender. Eu sempre falo uma frase interessante: se você não aprendeu nada com o autismo, ou nada com uma criança autista, você está no caminho errado. Busca um outro caminho, porque muitas vezes a gente acha que somos nós que ensinamos as coisas para eles, né? Para eles. Óbvio, a gente ensina o básico, mas eu acho que são eles que nos ensinam muito mais. Eles são seres muito mais empáticos, muito mais práticos. É isso, ponto, acabou. Não tem, vamos dizer, né, essa coisa, esse mimimi que as pessoas têm. Eles são seres realmente com um cérebro muito mais evoluído, muito mais para frente do que a gente pensa, né? E eu acho que é importante também falar, Gé, um pouquinho dessas características que você trouxe aí também, que ao longo do tempo, ao longo desse decorrer da vidinha deles, eles vão apresentando outras características, né? Essas características, elas vão mudando. Não estou dizendo não todos, né? Estou dizendo no meu caso, o Theo, ele foi mudando. Por exemplo, o hiperfoco, ele foi mudando de hiperfoco, ele foi mudando de estereotipia também. Então, eu acho que ao longo dessa jornada, é importante que as mães fiquem atentas a esses sinais que vão também mudando, né, ao longo que eles vão crescendo. É óbvio, essas terapias ajudam muito para que eles fiquem melhores, né? Vamos dizer, não sei se é assim muita palavra, mas se eles se enquadrem mais na sociedade em si. Mas eu acho que tem características deles que eu acho que a gente não podia mexer, sabe? Que são únicas, Vou dar um exemplo. O Theo, meu, é um menino muito, muito, muito engraçado. Ele pega as coisas no ar, aí a gente fala dentro do autismo que é uma criança sem filtro, né, Gé? Olha, não tem muito filtro, né? Isso é uma característica do autismo.
Mas ele não ter filtro é uma característica muito boa para ele, porque ele leva a vida com leveza, né? Com simplicidade, com autenticidade. Então, isso eu não quero que ele perca. Essa característica do autismo eu não quero que ele perca. Isso que você fala, né, Sara, é uma dificuldade em linguagem pragmática, né, que é o uso social da linguagem. Então, às vezes, tem dificuldade mesmo com figura de linguagem, né, quando a professora fala para ele, bonito, não, e ele pensa, nossa, eu tô bonito hoje, né? Porque não entendeu o sarcasmo, né? Aquele contorno acústico da mensagem, ele não pegou, né? Eu achei interessante também o que você falou com relação à empatia. Existe mesmo porque muitas vezes tem famílias que falam assim para mim, nossa, meu filho é autista, mas ele é tão carinhoso. E eu falo, e por que ele não seria? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, existe uma confusão, na verdade. É mais uma questão da teoria da mente, a dificuldade na leitura do outro, né? De conseguir entender o que o outro está pensando. Então, às vezes, até tem uma certa inocência, entre aspas, porque tem dificuldade de enxergar, às vezes, a mensagem que, às vezes, tem até uma maldadezinha no que a outra pessoa está falando. Ele não consegue entender isso, ele não consegue perceber, né? Mas tem a diferença da empatia social e a empatia cognitiva. Tem muita empatia social, mas tem, às vezes, dificuldade nessa empatia cognitiva, que é nessa leitura, no entendimento do outro. E a teoria da mente é uma coisa que os adultos autistas falam muito da dificuldade que eles têm. Né? Quando você escuta os autistas adultos falando, é muito, muito interessante, porque esse autismo visto de dentro, e quando eles falam assim, por que as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra? Né? Então, por quê? Porque a gente tem um pouco isso, porque isso é uma coisa social, né? Se alguém te pergunta assim, você tá bem hoje? Nossa, eu tô péssima, eu queria estar dormindo. Você tá no seu trabalho, você fala, não, tá tudo bem, eu tô ótimo. Você tá se sentindo péssimo, mas você não quer falar, né? Por quê? Porque é esse ajuste social, e que às vezes isso para eles é muito difícil. Mesmo essa questão que você fala, né, com relação a birras, as crises sensoriais que eles têm não são birras, Não. Né? Porque a birra tem uma conotação tão ruim, né, gente? Tão ruim, que outro dia eu estava no mercado e tinha uma criança visivelmente com uma crise sensorial, ele estava passando no caixa na minha frente. Eu não falei nada, eu estava colocando as minhas coisas, eu só fiquei de olho assim, será que essa mãe precisa de alguma ajuda? Mas eu também não posso ser invasiva. Aí ela já olhou para mim e falou, olha, ele tá assim porque ele é autista? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Ainda brinquei com ele, comecei a falar, você pegou um monte de chocolate, hein? Eu também gosto desse daqui, eu vou querer um pedacinho. Então, assim, levar de uma maneira leve, né? De uma maneira tranquila, assim. Afinal de contas, antes dele ser autista, e eu entendo essa mãe, o porquê que ela quis se justificar, porque ela é muito julgada, o tempo todo. O tempo todo, né? Nossa, essa criança é birrenta, essa criança não dá educação para essa criança. E aí, é por isso que eu acho que é essa revolução que a gente tem que ter. A gente tem que se despir de todas essas crenças e parar um pouco com isso. É diminuir o julgamento e aumentar a escuta, né? Eu acho que é isso. Quando o Benjamin tinha 3 anos, a vizinha do prédio foi perguntar para o porteiro o que acontecia, que o menino do 4º andar gritava tanto no banho. E estava do laudo que quem encontrava o Benjamin no chão, se debatendo, e não me conhecia, nem conhecia, ele perguntava para mim, ele é autista? Ele tem alguma coisa? E o que eu dizia era, por favor, fala pro médico dele que ele tem alguma coisa, porque muito conhecia... bom, Carol, muito bom. Muito bom, Carol, verdade. E no engenho, Piracicaba, em qualquer lugar, ele é autista, falava, gente, avisa, liga pro médico, liga para todo mundo. E aí essa vizinha, quando eu mudei para Limeira, estava na pandemia, ela perguntou pro porteiro e o porteiro me contou. Pra quê, né? Peguei os papéis, lá na casa dela, bati, falei, você quer me ajudar? Tá aqui. E falei para ela. Então a gente já tem essa, realmente, né? A gente já tem a armada de responsabilidades, porque são muito, sabe? Eu tive uma época que eu parei de me falar da minha melhor amiga, porque a filha dela
que é a melhor amiga do Benjamin, são amigos de 1 mês de diferença, come tudo e o Benjamin não come. E eu comecei a me sentir uma péssima mãe. Porque ele come. A gente acaba também se sabotando muitas vezes, né? Imaginando que as pessoas vão falar, que as pessoas vão questionar. E por ser um nível de suporte 1, que é o mais difícil de laudar, né? Fica nessa situação de ser falta de educação, né? O Benjamin, nessa época de 4 anos, mais ou menos, ele abraçava muito. A escola me pediu para ensiná-lo a parar de abraçar. Nossa, gente. Abraçar. Eu tive uma reunião. E quando eu fui chamada para essa reunião, falei, pronto, tá mordendo de novo. Aí eu perguntei, tá mordendo? Não, tá abraçando. Eu falei, mas gente... Aí nunca tá bom, né, Carol? Nunca tá bom. Nunca tá Nunca bom. tá Então bom. é viver brincando. Deixa eu tentar falar alguma coisa. Se vocês me ouvem, eu vou tentar ficar mais pertinho. A questão do diagnóstico é a parte mais importante. Mas quando a gente não tem, como a Angélica falou, né, não consegue, até por conta da idade, fechar esse diagnóstico, a intervenção, né, a terapia investigativa é o que norteia muito isso. Então, por mais que ele não tenha esse diagnóstico inicial, mas ele não está sendo negligenciado. Ele está ali. E às vezes a gente tem caminhos completamente diferentes, né, Angélica? Exatamente. Fala, nossa, virou para outro caminho agora. Mas ele é importante. Mas mesmo que não tenha, precisa ter algum tipo de intervenção para que ele não tenha, não seja negligenciado a esse ponto, né? Exatamente, Vivi. Eu achei perfeito o que você falou por 2 motivos. Primeiro, que não precisa fazer terapia. Ah, eu só posso fazer a terapia se ele tiver diagnóstico. Você já ouviu falar isso, né, Vivi? Já. Primeira coisa. E a segunda coisa é, a escola tá pedindo o laudo dele. Gente, a escola tem que receber a criança que for, independente do laudo que ela tenha. Porque a escola está para as crianças e não para os seus diagnósticos. Lógico que um relatório vai ajudar essa escola? Claro, a gente sabe disso. Perfeito, beleza, tudo bem. Agora, por causa disso, porque essa criança não tem laudo, porque essa criança não tá... Ela não fechou esse diagnóstico. Ah, eu não tenho como trabalhar com essa criança. Ah, para, né? Para. Não dá mais, né? Não cabe mais isso, né? Não cabe mais isso. Em 2024, essa história não cabe mais. Pior que tem muito. É claro. Então, mas eu fico revoltada com isso. Eu fico revoltada com isso. Os motivos da live, vamos pensar assim, né? Que essa informação vai chegando cada vez mais. Mas quando a gente fala de educadores ou de muitos profissionais da área da saúde, daí que não cabe mais mesmo, né, gente? Não dá mais pra gente encontrar esse tipo de profissional que não tá olhando para isso ainda de uma outra forma, né? Olhando para esse ser humano. Ou que tá falando, sabe, que essa criança tem preguiça. Ai, ele é preguiçoso. Ah, gente, preguiça. Pra qualquer tipo de ser humano, eu falo pros bebês, não existe preguiça. Tem uma discussão aí. Preguiça. Ouve quando quer, né? Ouve quando quer. Ai, ele na escola, ele não faz isso na escola. Outro dia, um pai falou isso pra mim. Ah, ele não faz isso na escola, ela não faz isso na escola porque ela é preguiçosa e ela faz muita birra. Aí eu falei, quando você tá no trânsito e alguém fecha seu carro, o que você faz? Ah, eu dou um grito. Falei, você acha que isso não é birra? Birra é o que a tua filha faz. Aí ficou com uma cara pra mim, não gostou. Tô nem aí. A mãe adorou. Entendeu? Gente. A gente tem que olhar, assim, por isso que eu acho, a gente precisa mudar o nosso olhar. Começa daí. Então, são pessoas ainda que têm, né, Gé, esse olhar diferente para o ser humano. E eu acho que a gente trazendo essas informações do autismo, falando um pouco mais sobre autismo, talvez, né, é onde a gente quer chegar, né? Levar essas informações para as pessoas poderem abrir um pouco a mente, né? Tempo de falar, Lari. Eu já nem sei se a gente tem tempo, porque eu já tô perdida. Deus já derrubou a gente tantas vezes. Eu falei, e agora?
Vamos fazer assim, fala aí, se cair a gente se despede, porque daí fica muitas, depois eu não vou conseguir unir todas as lives, tá? Só queria que a Gé falasse rapidamente uma pergunta que todo mundo fala pra gente, acho que a Carol deve escutar muito. Nossa, agora autismo é modinha? Todo mundo Ai, eu tenho ódio dessa pergunta. Eu já tenho ódio quando já fala assim comigo. Então, porque é uma pergunta, já é uma pergunta cheia de viés, ela já vem com uma carga horrorosa, que eu não Tem gosto. julgamento, né? Exatamente, cheia de julgamento. Então, começa daí. E depois invalida as pessoas que têm o seu diagnóstico, desrespeita essas pessoas. E a Carol falou uma coisa muito importante a respeito do nível 1 de suporte, que realmente, Carol, é o mais difícil. Eu vou me colocar nesses profissionais. Eu também sinto essa dificuldade, tá? Porque realmente, às vezes, é muito sutil. Mas... E uma vez uma mãe falou assim pra mim, falam que esse nível do meu filho é leve, de leve não tem nada. E é isso mesmo, pelo contrário, né? Então, acho que é desmistificar isso, né? E também, essa história de que realmente... Teve uma pessoa que escreveu aqui, que o irmão fala que o autismo é uma evolução da humanidade. E é. Eu também acho. Então, mas sabe por quê? Porque existe, acho que é muito interessante, quem tiver curiosidade de ler o livro Sapiens, que ele fala da revolução cognitiva. E a revolução cognitiva, então, permitiu que o nosso cérebro fosse um cérebro muito mais plástico. Então, com uma capacidade de aprendizado muito maior, e isso deixou o nosso cérebro também um pouco mais vulnerável às alterações genéticas. E a gente sabe que 98% do autismo é genético. Então, uma vez que esse cérebro pode sofrer mais mutações genéticas, ele vai ser mais neurodiverso. Então, sim, o autismo, se você olhar por esse prisma, ele é uma evolução. E sim, tem mais diagnóstico, sim, com certeza. Hoje a gente tem mais instrumentos para diagnóstico, a gente tem mais olhar para esses diagnósticos. A gente tem um gráfico que mostra que aumentou bastante o número de diagnósticos de autismo e, na contramão, diminuíram os números de deficientes intelectuais. Então, por quê? Porque muitos autistas, principalmente aqueles autistas não oralizados, que não quer dizer que são deficientes intelectuais, muitas vezes receberam esse diagnóstico de maneira errada. Então, realmente, o último número fala de 1 para 36, e eu acredito que vai aumentar sim. E é o diagnóstico até os 8 anos de idade, né? O CDC colocou esse diagnóstico até que são feitos até os 8 anos de idade. Por quê? Porque esse diagnóstico nível 1, muito pequenininho, quando a criança é muito pequenininha, ele é difícil realmente de fazer. Né? Então, a necessidade da gente estar aqui, da gente conversar sobre isso, eu cheguei a fazer até em algumas escolas, eu fiz algumas palestras, exatamente porque, como eu falei lá no início da live, conhecimento é poder. A partir do momento que a gente está empoderado com isso, que a gente consegue, não é para fazer diagnóstico, mas para observar essas diferenças e poder conversar isso com os pais e ter até um diálogo, realmente uma porta aberta, você vai facilitar a vida de todo mundo. E a terapia, como você bem falou, Sá, a terapia não é para curar ninguém, porque autismo não é doença, é um cérebro neurodiverso. Agora, é para diminuir a dificuldade, é para diminuir todas aquelas características que fazem com que, às vezes, a criança se sinta mal, que faz com que a criança se sinta desregulada ou que a criança se sinta diferente, né? Tudo bem, a gente pode ser diferente e é maravilhoso que a gente seja diferente, mas a gente não precisa ter um sentimento de inadequação. Até porque o maior sentimento do ser humano é o sentimento de pertencimento. Então, não só para quem é neurodiverso, para quem é neurotípico, também tem que entender que a diversidade também nos faz pertencentes. Acho que é importante a gente deixar essa mensagem aqui. Com certeza.
E Vai Samira, encerrar, com a Lari? mensagem. Meninas, é o que você falou, a gente ficaria aqui Nossa, horas, né? horas. Porque Dias. vocês, qual é a experiência de vocês? E eu acho que é assunto para, né, a gente não parar, não. Porque tem muita coisa para trazer. Eu estou aqui aprendendo um monte de coisa, porque a experiência de vocês traz muito valor para tudo isso, né? É o que eu falei, o bate-papo é muito gostoso quando vocês podem compartilhar, né, tanto do momento difícil quanto de tudo isso que você falou aí, né, das habilidades dele, da beleza da interação dele em algumas questões. Então, assim, é isso que a gente veio fazer aqui, que essas pessoas também que estão com essa dificuldade possam se identificar com isso, né? É trazer esse conhecimento e a delícia de vocês poderem dividir e a gente poder aprender muito com tudo isso, com a Angélica. Como eu disse desde o início, a Viviane com muito mais conhecimento do que eu, mas não é paciente, né, uma coisa que eu atendo todos os dias, mas a gente já consegue identificar em alguns pacientes, né, e já começar a olhar para isso com outros olhos, mas o olhar do profissional da saúde, enquanto todos estamos aqui, é de olhar para o ser humano como um todo, né, respeitá-lo como um todo nas suas diversidades. E você, Sam, enquanto mãe, qual é a sua mensagem aí para as outras? Como eu disse no início, né? Diagnóstico não é destino. Acredite no potencial dos seus filhos, mesmo que você já tenha um diagnóstico ou não. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceito em colocar o seu filho para a sociedade. Eu acho que é dessa forma que a gente vai criando, aos poucos, seres humanos melhores, né? Que aceitam as diversidades, que aceitam conviver com o diferente, né? E quem é normal, né? O que é normal? O que é normal? A gente não sabe o que é normalidade, né? E eu quero agradecer demais, Lari, por você ter aceitado entrar nessa onda com a gente, para a gente poder divulgar cada vez mais o autismo, para que as nossas crianças possam ser olhadas de verdade e não negligenciadas, como muitas vezes acontece. Sim. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Géry, ter topado, Carol. Valeu, meninas. Obrigada a todo mundo que está assistindo também. Ficou tanto tempo caindo e voltando, né, gente? E você, Carol? Eu só agradeço, é muito importante esse lugar de fala, que isso não aconteça só no mês de abril, que isso que é necessário para nunca invalidar. E obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui. É isso, gente. Angélica, já falou, né? Mas assim, se despede da gente aí. Bom, eu quero agradecer por estar aqui, eu quero agradecer muito a vocês, a Carol, quero agradecer a Samira, quero agradecer a você, Lari, a Vivi, que são minhas amigas queridas, mas eu agradeço demais, assim, porque eu acho que depois que eu entrei na foniatria, eu me sinto transformada, e saber das histórias de vocês, e acompanhar essas famílias, transformou realmente o meu olhar e transformou a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Então, assim, hoje eu vivo de uma maneira, eu acho que é tudo muito especial, assim, poder ter esse olhar, sabe? Eu acho que foi algo que me transformou como ser humano. Então, eu agradeço demais aqui, tá? Hoje aqui com vocês. Bom, eu e Vivi, o que nós podemos dizer, a não ser agradecer a tudo que vocês compartilharam com a gente, foi maravilhoso. De verdade, eu acho que mais do que tudo, se sintam acolhidas, mamães, a todas e vocês, Samira e Carol, né, Angélica, que a gente possa abraçar vocês e que a gente, enquanto profissionais da saúde, possamos sempre participar disso aí de uma forma bem, olhando esse ser humano e facilitando o desenvolvimento deles da melhor forma possível. É esse o propósito de vida, acho, meu, da Vivi, da Santé, da Angélica, né? A gente fala muito dessa coisa do desenvolvimento do ser humano, mas é olhar para ele de todas as formas, né? E de forma inteira, e que isso seja cada vez mais passado para frente, que possa trazer conhecimento para isso. Exatamente. Essa possa ser a primeira live, né? Nós estamos aí aberta a isso. E que a gente possa aí fazer mais bate-papos, porque foi muito rico, foi muito bom poder escutar vocês, abraçar vocês e compartilhar isso com o pessoal, com o público da Santé e de vocês também. Obrigada de coração.